Olá pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa quarta aula, na verdade a nossa aula sobre a unidade 4 do nosso curso de algoritmos, ok? Bem, nós vamos então ver qual é o assunto dessa unidade 4. Eu estou vendo um negócio esquisito aqui aparecendo. Bem, como se eu estivesse escrevendo alguma coisa aqui, mas ok, não vou nem me importar com isso não, porque não sou eu que estou escrevendo, ainda mais em inglês, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos olhar aqui para a nossa aula 4, ok? Na aula 4 a gente começa a falar aqui de um assunto muito importante, tá? Nós estamos agora falando de variáveis compostas. O que são variáveis compostas? Vamos ver qual a ideia por trás disso aqui, pessoal? Olha só, a ideia é baseada nesse exemplo aqui. Esse exemplo ilustra bem. Imagine que você está escrevendo o seguinte programa. Você está escrevendo um programa que vai solicitar aí, né, 5 notas de estudantes e você quer a soma dessas notas. Ok, nós aprendemos numa lição anterior que quando a gente quer armazenar um valor em algum lugar, a gente usa uma variável. Então, vamos lá, usando esse conhecimento que a gente já tem, se a gente quer solicitar 5 notas, então a gente pensaria em declarar então 5 variáveis, né? Nota 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Aí a gente teria ali 5 comandos escreva, leia a nota 1, leia a nota 2, leia a nota 3, 4 e 5. Lembrando que o nosso comando leia sempre vem junto com o comando escreva antes dele, tá bom? E aí para somar a gente faria isso aqui, né? A soma vai ser nota 1 mais nota 2, mais 3, mais 4 e 5. Tudo bem. Nesse primeiro exemplo estamos trabalhando com 5 notas. E se a gente tivesse 50 notas? 100 notas? Ok? Como a minha turma de engenharia de software, 600 alunos, 600 notas. Como é que a gente faria? Eu declararia aí 600 variáveis? Sim, é uma abordagem, né? Dá para fazer? Dá. Mas não é a melhor solução. Existe uma solução melhor. E essa solução é com vetores. Vamos lá, pessoal. Agora a gente tem que abrir a cabeça e pensar o seguinte. Até então, eu falei para vocês que uma variável é uma caixinha onde você pode guardar um valor, ok? Então, agora eu quero que vocês abram a cabeça de vocês e pensem na seguinte maneira, ok? Imaginem uma cômoda como essa aqui, ok? Reparem, essa cômoda tem 1, 2, 3, 4 gavetas, mas é uma cômoda. Se eu falo para vocês, pessoal, peguem para mim a minha carteira que está ali na segunda gaveta da cômoda, vocês vão ter dificuldade para encontrar? Não, né? Que vocês vão saber, a gente está falando da cômoda, ok? Eu sei que a cômoda tem 4 compartimentos e a segunda gaveta é essa aqui, tá bom? A ideia de vetores, pessoal, é muito parecida com essa aqui, tá bom? Então, a ideia de vetores é você ter uma variável que seria a cômoda, eu daria um nome para essa variável, ok? Só que essa variável, ao invés de armazenar um valor, ela ia armazenar vários valores. No caso, a minha variável cômoda, ela armazenaria 1, 2, 3, 4 valores. Um valor em cada compartimento. Então, vamos lá. A gente poderia pensar no nosso vetor de notas parecido com a cômoda da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma variável que eu chamo de notas e essa variável ela consegue guardar 1, 2, 3, 4, 5 valores. E aí pensem nessa variável como se fosse essa cômoda, ok? A cômoda ela é uma variável que a gente está chamando de notas. E cada gavetinha dessa aqui é um compartimento onde eu posso guardar um valor. Então, olha só, imagine então que eu tenho uma variável que se chama notas e eu tenho 5 valores armazenados ali dentro, ok? E esses valores
eu consigo identificar eles por um indexador, parecido com o que eu falei aqui da gaveta, quando eu falei, pega a carteira que está na segunda gaveta. Horas. Pegue o valor que está lá na segunda posição. Só tem um porém. Aqui no meu vetor, a gente diz que as posições começam em 0, ok? Então, o primeiro valor, a primeira gaveta, é a gaveta 0. A segunda gaveta é a gaveta 1. A terceira gaveta é a gaveta 2. E se a minha cômoda tem 5 gavetas, ok? As minhas gavetas, elas estão na posição de 0 a 4. Pegaram a ideia? Pessoal, isso é vetor, ok? É uma variável, como as variáveis que a gente conhece, ok? Como uma variável, ela tem um nome, ok? Só que em vez dela armazenar um valor, ela pode armazenar vários valores. E esses valores que estão armazenados aqui dentro, eu vou fazer uma referência a eles de acordo com uma posição ou índice, como é usualmente chamado, ok? A mesma ideia da gaveta, ok? Nessa posição está a minha carteira, tá? E vamos lá, essa variável do tipo vetor, a gente diz que ela é uma variável composta. Por que composta, pessoal? Porque ela pode armazenar vários valores. Ora, se uma coisa composta é que tem várias coisas, ok? Uma variável composta armazena vários valores. Ela é homogênea, pessoal. Por quê? Porque todos os valores armazenados aqui, eles têm o mesmo tipo de dados, ok? E essa variável, ela também é unidimensional. Por quê? Porque eu estou guardando aqui os valores, eu só tenho uma dimensão aqui. Eu só falo assim, olha, em que posição está o meu valor, ok? Então aqui eu falo assim, olha, ele está aqui na posição 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ok? Quer um exemplo de uma variável que seria composta, homogênea, mas bidimensional? Bidimensional seria, em vez de ter aqui assim, né, uma cômoda, eu teria uma caixinha aqui assim, na verdade uma matriz. A gente sabe que as matrizes têm linhas e colunas, e o elemento da matriz a gente referencia por uma dada linha e uma dada coluna. Ok, uma matriz é um tipo de vetor, ok? Mas um vetor de duas dimensões. Nós não vamos estudar matriz aqui. Nós vamos estudar matriz numa outra disciplina, programação estruturada, ok? Aqui a gente vai olhar só os vetores, variáveis de uma dimensão. Pessoal, acompanhem comigo como é simples você declarar um vetor. Acompanhem comigo. A declaração de um vetor é igualzinha à declaração de uma variável, só muda uma coisinha. E eu vou até abrir o calango para mostrar para vocês. Se eu escrevo assim, ó, real notas, tenho uma variável do tipo real, aonde eu posso armazenar um valor, uma nota, ok? Para isso aqui virar um vetor, o que eu faço? Eu coloco assim, ó, entre colchetes, a quantidade de elementos que tem o meu vetor. Perceberam a diferença? Olha só, vamos lá de novo. Colchetes é uma variável que guarda um valor. Se tem colchetes, é uma variável que guarda vários valores. É um vetor. Nesse caso aqui, o meu vetor guarda 5 elementos. Ok? Guarda esse macetinho. Ok, então assim a gente declara um vetor onde eu posso armazenar 5 valores do tipo real. Então, declarado a minha variável assim, ó, eu posso guardar os valores e eu posso dizer assim, olha, na posição 0 está armazenado o valor 8. Na posição 1 está armazenado o valor 4.3. E como é que eu referencio esses valores? Assim, quando eu quero referenciar um valor em uma variável, por exemplo, se fosse uma variável normal, né, eu escreveria assim, ó, quero mostrar o valor dessa variável. Escreva
notas. Variável comum. Ora, se eu um vetor, se virou um vetor, não faz sentido eu dar um escreva desse jeito para mostrar um valor. Ora, eu sei que minha variável guarda vários valores. Se eu quero mostrar um valor, eu tenho que colocar entre colchetes qual é a posição, né, que está armazenado o valor que eu quero mostrar. Então, por exemplo, eu quero mostrar o valor que está na posição 1. Então, eu escrevo assim, notas, índice 1. Então, repare que o que muda aqui é que sempre que a gente está trabalhando com vetores, a gente vai colocar colchetes na declaração para você dizer o tamanho do vetor. Na hora que você estiver usando no comando escreva, numa atribuição, para você dizer em qual posição do vetor você está trabalhando. Ok? Então vamos lá, vejam aqui esse exemplo, né? Então a gente diz que notas índice 4, qual valor está armazenando lá? Ó? Notas na posição 4 está guardando 2. Ok? Veja agora esse algoritmo, pessoal. Como é que seria o algoritmo de somar 5 elementos? Vejam só. A gente aprendeu numa aula anterior que a gente pode usar um comando para trabalhar com intervalo de valores. E uma coisa interessante com vetores é que, olha só, se eu quiser olhar para cada posição do meu vetor, por exemplo, eu estou lendo valores para cada posição do meu vetor, reparem, eu posso trabalhar da seguinte maneira. Eu vou guardar um valor na posição 0, na posição 1, na 2, 3 e 4. Ou seja, eu posso observar que a posição em que eu estou trabalhando, ela varia de 0 até 4. Exatamente a lógica que vocês vão encontrar nesse para. Ele está dizendo, olha, para ir de 0 até 4, aumentando de 1 em 1, faça. Leia um valor para o vetor de notas para a posição I. Então, quando o I vale 0, eu estou lendo um valor para a posição 0 do meu vetor. Quando o I vale 1, eu estou lendo um valor para a posição 1 do meu vetor, ok? E além disso, dentro dessa repetição, o que ele faz? Ele diz que a soma dos valores, que começa com 0 antes da repetição, vai ser o que está na soma mais aquela nota da posição I que ele acabou de ler, ok? Pessoal, uma coisa importante e que vocês vão ver lá na aula de exercícios resolvidos. Pessoal, aula de exercícios resolvidas faz parte da nossa aula, tá bom? É importante que vocês assistam. Por quê? Porque lá eu mostro como são resolvidos os exercícios dessas aulas que eu estou aqui comentando com vocês, inclusive dessa aula de vetores, ok? Aqui, nessa aula rápida, eu não fico resolvendo exercício com vocês. O objetivo é mais eu falar um pouquinho sobre a teoria, ok? Sobre o que a gente está vendo nessa unidade, mas a resolução dos exercícios está lá, um vídeo só para vocês poderem assistir, tá bom? Mas lá eu falo o seguinte, sempre andam juntos. Olha só, pessoal, é sempre um parzinho. O leia com escreva, isso vocês já sabem. Agora eu vou dizer para vocês, é sempre um parzinho. Vetores, trabalhar com vetores, com comando para. Por quê? Porque a maioria dos algoritmos que eu tiver trabalhando com vetores, eu vou estar interessado em olhar para o valor que está em cada uma das posições do meu vetor, guardar um valor em cada uma das posições do meu vetor. Se eu vou fazer isso, ora, eu vou ter um para de 0 até o tamanho do vetor menos 1, ok? Guarda essa regrinha. Então, olha só, se eu quisesse calcular a média de nós 50 estudantes, o que mudaria, pessoal? O que mudaria? O meu vetor agora, ele teria aqui, ó, uma capacidade para armazenar 50 valores. Então, ele colchete está 50, ok? E aí, o meu para ler os valores aqui para esse vetor seria o quê? Se ele tem 50 valores, o meu par é de 0 até 49. Repara, é esse o tamanho do vetor menos 1. Por que isso? Porque o primeiro elemento do vetor está na posição 0, ok? Então, muito parecido. Olha só o algoritmo.
para ler os dados para o vetor, eu tenho um para de 0 até 49. Então, ele vai fazer isso aqui 50 vezes, ok? Ele vai ler um valor para uma posição i do meu vetor, onde o i está variando de 0 até 49. Então, ele está lendo 50 notas. Depois, ele vai novamente ter um para de 0 até 49. Lembra que eu falei? Sempre que você está trabalhando o vetor, você vai ter um para aqui, ok? Dessa vez, segundo o para, vai ser para fazer o quê? Para colocar esse valor aqui do meu vetor na soma, dizendo que o que está na soma, a soma começa como 0, ok? Então, a soma dos elementos vai ser o que está na soma mais o valor que está armazenado lá naquela posição i do meu vetor, onde o i vai de 0 até 49. Pessoal, primeira vez que vocês veem isso aqui, pode até parecer um pouquinho complicado, mas depois que vocês resolvem 1, 2, 3 exercícios, vocês vão começar a ver, gente, mas sempre aparece isso aqui, sempre é um para percorrendo o vetor inteiro com um layer aqui dentro. Sempre um para percorrendo o vetor inteiro para eu pegar essa minha nota e eu acumular ela numa soma, ou fazer uma coisa parecida, ok? É sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Então, quanto mais algoritmos vocês verem, quanto mais soluções vocês verem, vocês vão acostumar com essa ideia, ok? Então, pessoal, isso é vetores, ok? Basicamente isso aqui. Agora é assistir a nossa aula de exercícios, tá bom? Tentar fazer, tentar resolver para isso aqui ficar bem assimilado. Uma coisa interessante agora, variáveis do tipo texto, pessoal. Vamos lá, a gente sabe que um texto, a gente viu dois tipos aqui no nosso estudo, né? Nós vimos quando, por exemplo, uma coisa assim, ok? É um caractere. E a gente viu que uma coisa assim é um texto, ok? Mas reparem que um texto, na verdade, eu posso ver como vários caracteres. E, na verdade, mais do que isso, um texto é um vetor cujos elementos têm o tipo caractere. Perfeito. A gente viu que um vetor é como se fosse um conjunto de elementos. Ora, um texto nada mais é do que um conjunto de caracteres. Vamos voltar para a nossa aula. Então, olha só. Quando você tem um texto, por exemplo, estou escrevendo aqui um programa onde eu pedi para ler uma senha e eu quero verificar se essa senha é igual a pipoca, ok? Como é que eu faço? As pessoas vão falar, poxa, eu posso usar o operador aqui de comparação, igual a igual. Não pode, pessoal. No Calango, se você escrever isso aqui, ele vai dar um erro, e o erro vai ser esse aqui, ó. Não é possível comparar um texto usando esse operador, aqui igual a igual. Por quê, pessoal? Porque um texto, ele é um vetor de caracteres. Então, para você comparar um texto com outro, você tem que usar uma função específica. Uma função parecida com aquela SQRT que vocês tiveram a oportunidade de conhecer lá na atividade avaliativa número 1. Ok? E essa função é a função compara texto. Mas, professor, como é que eu vou saber como é que essa função funciona? É só vir aqui na ajuda do Calango, ajuda, ó, F1. E aí você vai ver aqui, ó, você tem várias funções. Olha aqui, a função compara texto. Vamos ver a documentação dela? E tá bem pequenininho aí para vocês, né? Mas vocês podem abrir lá depois no editor de vocês e ver se conseguem enxergar maior isso aqui, tá bom? Então o que ela faz? Ela compara duas variáveis do tipo texto, ok? E o resultado da comparação vai ser 0 se os dois textos forem iguais, tá? Vai ser menos 1 se um for menor do que o outro, ou mais 1 se o segundo for maior do que o primeiro, ok? Tem essa regrinha aqui, tá? Mas em resumo, ó, resultado vai ser um valor inteiro. Em resumo, você usa a função assim, ó. Você pergunta, em vez de você falar assim, ó, senha é igual a pipoca, não, você vai usar essa função. Você escreve assim, compara texto,
abriu parênteses, fechou parêntese, e aqui entre os parênteses você passa duas variáveis do tipo texto. O mesmo texto, né? Eu estou passando aqui senha, que é uma variável do tipo texto, e pipoca, que é uma constante do tipo texto. Ele está perguntando, se o resultado dessa chamada aqui for 0, então a senha está correta, ou seja, os textos são iguais, a senha e pipoca. Se não, se isso aqui for falso, essa condição, a gente sabe que vai para o senão, que vai dizer senha incorreta. Ok? Então, para você trabalhar com variáveis do tipo texto, você vai precisar de algumas funções especiais. Compara texto, para comparar dois textos, ok? Tamanho do texto, que você pode passar para ela uma variável do tipo texto, uma constante do tipo texto, e ela vai te mostrar a quantidade de caracteres que tem nesse texto. Vamos ver? Eu não consigo, eu acho que eu não consigo copiar esse algoritmo, tá? Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui no Calango e escrever um algoritmozinho assim, bem simples, né? Então vamos colocar aqui uma variável do tipo texto, que eu vou chamar ela de frase, ok? E aí vou falar assim, olha, escreva entre com uma frase, tá? E aqui eu teria que leia a frase, tá? E aqui eu poderia agora ter um comando escreva para mostrar o que? O tamanho do texto, tá joia? Função, e aí eu passo o que? A minha frase, tá? Você rodar isso aqui, você vai ver na tela o resultado. Olha só, vamos colocar aqui A, B, C, D, E. Então, apareceu na tela 5. Então, A, B, C, D, E tem 5 caracteres, ok? Experimentem essas funções, tá? Brinquem com elas aí. Tem uma outra chamada caractere texto. Para que ela serve? Caractere texto. Olha só, a caractere texto você usa para recuperar um caractere que está em uma dada posição do seu texto, da sua variável do tipo texto. Então, por exemplo, se eu chamar caractere texto, passando uma variável do tipo texto, ó, tá vendo? Ó? Frase tem o tipo texto. Ó, eu quero saber qual é o caractere que está na posição 0, ela vai me retornar. Eu estou guardando esse caractere numa variável letra que tem o tipo caractere. Ok? Bom, outras funções. Eu tenho função maiúsculo para transformar um texto para maiúsculo, minúsculo para transformar para minúsculo, ok? E outras funçõezinhas que vocês podem abrir o Calango e vocês vão encontrar aqui, ó, a função maiúsculo. Tá vendo, ó? Como é que você usa ela? Então, se você entrar um texto aqui, ó, teste texto, esse texto convertido para maiúsculo vai aparecer assim, ó. Minúsculo, ele transforma todo o seu texto para minúsculo, ok? O copia é interessante. Você usa o copia para poder copiar de uma variável para outra. Então, deixa eu ver. Ah, não, perdão, é um subtexto, né? É um subtexto. Então, você pega uma parte, né, do seu texto. Então, se você pega e usa a função copia, aí, por exemplo, a pessoa entrou com Patrícia, copia, aí de 0 a 5, então ele vai copiar o caractere da posição 0, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok? De 0 a 5. Bom, e aí tem outras funções aqui que vocês podem explorar, tá bom? Caractere ASCII, tá? Ó, o caractere texto, tá vendo? Ó? Que você usa para recuperar um caractere que está numa dada posição, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui alguns exercícios. Esses exercícios aqui, pessoal, eles foram resolvidos aqui, ó, na Mediateca. Vocês vão ver. Solução dos exercícios da aula 7, vetores, tá bom? Aqui a gente não vai passar esse vídeo, não vamos resolver esse exercício, mas eles estão resolvidos aqui, tá? Importantíssimo que vocês assistam essa aula aqui, tá bom? Assistam essa aula para ver
como os exercícios são resolvidos para que vocês possam aprender um pouco mais sobre vetores, ok? E vamos finalmente falar aqui da última aula. A última aula já não tem mais nenhuma novidade, ela só fala de algumas boas práticas de programação, ok? E ele fala umas coisas interessantes. Olha só, aqui no Calango você aprendeu que para escrever alguma coisa na tela você usa o comando escreva. Ora, se você estivesse trabalhando com Pascal, você usaria write. Se você estivesse trabalhando com C, como vocês vão ver na disciplina de programação estruturada, você usaria printf. Em Java, system out print, tá bom? Então é muito interessante, pessoal. O principal é que vocês desenvolvam esse raciocínio do algoritmo, porque depois, para você aprender uma outra linguagem, você só precisa aprender a traduzir o algoritmo para o comando específico naquela linguagem, tá bom? Mas o que está por trás da programação da linguagem é a sua base de algoritmos, tá bom? Então vamos lá, aqui ele fala de um bom algoritmo, né? Então ele diz para você que você pode contar quantas instruções você está executando e você pode, por exemplo, pegar um algoritmo como esse, onde você escreveu 2 comandos si, e ao invés de escrever 2 comandos si, você escreve um si com se não. Aqui nesse exemplo, né, ele olharia para a condição e poderia executar isso aqui. Aí ele olha para outra condição e pode executar isso aqui. E a diferença do se com o se não é que aqui ele sempre olha para 2 condições. E aqui ele olha só para uma condição e faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, esse algoritmo aqui é mais eficiente, tá bom? É claro que isso aqui é um exemplo simples, estou falando de 2 comandos si, mas imagina isso dentro de um sistema maior, tá? Como, por exemplo, o sistema que eu trabalho, né? A gente dá manutenção e desenvolve há mais de 10 anos, que ele tem mais de 100 mil linhas de código. 100 mil linhas de código, ok? Então imagina esse tipo de coisa aqui replicado ali numa quantidade absurda de linhas de código desse, tá bom? Então é sempre importante que vocês tentem buscar a melhor solução. Aqui ele fala de algumas técnicas, né? Como por exemplo, olha, se você está calculando uma porcentagem, olha só, esses 3 comandos aqui são equivalentes. Você poderia dizer, por exemplo, eu quero 10% de um valor. Você poderia escrever isso, ó. Você pega um valor, multiplica por 10 e depois divide por 100. Ou simplesmente você pega aquele valor e divide por 10. Não é? Da mesma coisa, a mesma conta. Ou você simplesmente pega o valor e multiplica por 0,1. Repare a diferença daqui para cá. Aqui você está fazendo uma multiplicação e uma divisão. Aqui você tem o mesmo resultado, você pode ignorar isso aqui, porque dividido por 1 é igual ao mesmo valor, né? Você só teria uma multiplicação. Ou seja, você está economizando uma operação. Aqui você não está mais fazendo divisão. E a divisão é uma operação cara, dispendiosa, tá bom? Se você estiver olhando lá para o nível mais baixo do processador, ela leva bastante tempo para ser realizada, tá? Algumas estratégias, essa estratégia você já conhece, a estratégia do somador, que a gente viu nas repetições e vimos também com vetores, né? Que você diz assim, olha, a soma é o que está na soma mais uma nota. Ou seja, você está acumulando valores aqui. A estratégia é para acumular valores, igual uma bola de neve, né? Então você pega a soma é o que já está lá, mais isso aqui. Então você está acumulando valores, tá? Essa é a estratégia do acumulador ou do somador. A estratégia do contador é parecida, só que em vez de você dizer que a sua variável recebe o que está nela mais um valor, você coloca mais um. E com isso você está contando quantas vezes alguma coisa está sendo feita. Por exemplo, uma instrução dessa aqui, dentro de uma repetição, ela faria o seguinte, você estaria usando para, por exemplo, contar quantos alunos foram lidos dentro da repetição, ok? Então você diz assim, a sua variável contadora recebe o que já tem nela, mais um, dentro de um loop, né? E aí você vai
você usa isso aqui geralmente para saber quantas vezes o loop foi executado, tá? Estratégia para calcular o maior e o menor valor. Estratégia do valor absurdo. Por exemplo, eu tenho 5 notas, ok? Eu quero saber qual é a maior nota. O que eu posso fazer? Antes da minha repetição, eu digo maior recebe menos 1. Maior vai estar guardando a maior nota, ok? E por que eu faço isso? Porque lá dentro da minha repetição, quando eu perguntar se a nota for maior do que o valor que está nessa variável maior, então a minha variável maior passa a guardar essa nota. Ora, se eu coloquei um valor de menos 1 e saber que todas as notas aqui são maiores do que 0, a primeira nota que eu olhar, eu vou fazer essa atribuição. O maior recebe aquela nota, ok? Porque eu coloquei um valor absurdo. Não existe nota negativa. Então eu comecei aqui com maior guardando uma nota negativa. A primeira nota que eu pegasse aqui já ia ser armazenada nessa minha variável maior, certo? Outra estratégia seria inicializar com o primeiro. Assim, eu falaria assim, ó, eu estou fazendo a minha repetição de 1 até 5, faça. Mas, se eu estou olhando para a posição 1, ok? Se eu estou olhando para o primeiro elemento aqui que eu estou lendo, se o i for 1, então o maior vai ser aquela nota, ok? Então eu posso fazer esse tipo de estratégia também. Estou lendo a primeira nota, ok, então já guardo em maior essa nota, tá? São estratégias, tá, pessoal? Isso aqui a gente utiliza muito. A outra estratégia é a estratégia da flag. A ideia da flag é que a flag é uma variável booleana. Ela vai guardar verdadeiro ou falso. E geralmente ela começa assim. Você diz que a sua variável flag está guardando valor falso. Uma bandeira, você abaixou a bandeira. E aí, dentro de um algoritmo, você tem uma condição que vai setar a sua flag para verdadeiro, ok? Ou seja, está levantando a sua bandeira para sinalizar que você encontrou alguma coisa. Como, por exemplo, você tem aqui uma repetição aonde você está lendo 5 nomes, reparem, um para de 1 até 5, ou seja, você está lendo 5 nomes e você está fazendo o seguinte: se um desses nomes for Maria, ele vai levantar a bandeira, vai dizer o flag é verdadeiro. Por quê? Porque depois da minha repetição eu vou perguntar, se meu flag estiver guardando verdadeiro, eu sei que existe uma estudante chamada Maria. Caso contrário, não existe estudante. Perceberam a ideia, pessoal? Geralmente a gente usa uma variável do tipo flag para esse tipo de algoritmo, tá? Eu vou fazer um processamento, eu quero saber se eu tenho um valor dentro de um conjunto, eu quero saber se eu li um determinado valor, ok? E aí eu digo, aquela ideia, antes de olhar para os meus dados, eu digo, não encontrei. Se eu encontrei aqui, eu seto essa variável para verdadeiro, tá bom? Vocês vão ver nos exercícios resolvidos que a gente usa essa estratégia do flag em algumas soluções, tá bom? E com isso a gente chega aqui nos exercícios dessa aula, ok? São aqui 3 exercícios. O primeiro é bem grandinho, bem trabalhoso, mas vocês vão encontrar a resolução dele aqui, ó, e dos outros exercícios aqui, ó. Aula 8, solução dos exercícios, tá bom? Tá aqui para vocês assistirem. E também vocês clicam aqui e vocês têm a solução dos exercícios em PDF. Clica aqui, ó, a solução dos exercícios de vetores, tá bom? Vocês podem ler isso aqui, tá? A minha dica é que vocês primeiro tentem resolver os exercícios e depois assistam a aula, tá? Essa última aula, olha só, aquele exercício que eu falei aqui, ele é grande, olha o tamanho dele. Dá 1, 2, quase 3 páginas de algoritmo, né? Minha dica para vocês: peguem um algoritmo grande assim e tentem ler e entender. Por quê? Porque se você conseguir ler e entender o algoritmo grande, pessoal, vocês vão ver que dentro dele vocês vão encontrar pedacinhos de algoritmos que vocês já estudaram e já viram em outras ocasiões, ok? Em outras soluções. Porque um algoritmo, pessoal, um programa, nada mais é do que isso.
você vai juntando pedaços, ok? Pequenas soluções para você chegar numa solução maior, tá bom? Então é isso, tá? Importante, na prática, vocês têm aqui, ó, unidade 4, vocês têm um questionário. Atenção para esse questionário, pessoal, ele tem questões de todas as 4 unidades, ok? Não só da unidade 4. Então é importante que vocês primeiro leiam todo o conteúdo da disciplina. Depois que vocês lerem todo o conteúdo, vocês vêm aqui, faz o questionário, faz uma tentativa. Fez a tentativa, vê quantas questões você errou. Não façam a estratégia do jogador. O que é estratégia do jogador? É assim, estratégia do jogador. A pessoa foi lá, resolveu o questionário, acertou 50%. Ah, legal, então vou fazer de novo para ver se agora eu acerto mais. Não façam isso. Façam o questionário, tentando identificar aí o que vocês estão sabendo, o que vocês não estão sabendo. Aí vocês anotam um papelzinho que vocês estão com dúvida para poder estudar. Estuda mais um pouquinho, estuda aquele tópico que você está com dificuldade. Aí depois você vem e faz a segunda tentativa. E deixem a terceira tentativa para o último dia, segunda-feira, ok? Não faça as 3 tentativas em seguida. É muito melhor você faz a primeira tentativa, vê o que você precisa estudar, ok? Que o objetivo não é acertar as questões. O objetivo é que você mesmo se avalie e você veja o que você sabe, o que você não sabe, ou seja, o que você precisa estudar, tá bom? Com isso, então, pessoal, eu estou encerrando aqui o assunto da nossa disciplina, ok? Então, agora eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, a hora é agora. Ou se for alguma dúvida muito específica, vocês podem me mandar uma mensagem também. Ou escrever no fórum, que eu respondo, tá bom? Vamos lá, pessoal? Dúvidas? Alguma pergunta sobre a disciplina, sobre determinado assunto? Nenhuma pergunta? Tudo bem. Deixa eu só fazer um último comentário aqui, tá? Para essa unidade, ó, leitura complementar. Tem um capítulo do livro aqui, tá bom? Esse livro, ele está na Biblioteca da Católica, assim como as outras unidades. É só um capítulozinho, tá, pessoal? Clica aqui, tá bom? Leiam esse capítulo, porque quando vocês lerem esse capítulo, vocês vão entender melhor esse assunto de vetores. Então, leiam esse capítulo para que vocês possam aprender ainda mais sobre esse assunto de vetores, tá bom? É o capítulo 6. Nas outras unidades, a gente teve a oportunidade de ir lendo aqui os capítulos, né? A gente foi lendo aqui na sequência, 2, 3, 4, 5, estamos aqui no 6, né? Variáveis homogêneas. Então, o capítulo 7 já falaria de matrizes, que seriam uma extensão de vetores. Mas não se preocupem, tá, pessoal? Isso aqui é assunto que a gente vai ver em uma outra disciplina, tá bom? O que é importante aqui no capítulo 6 é, vocês vão lá no finalzinho do capítulo 6, vocês vão encontrar o que lá? Vocês vão encontrar exercícios para vocês poderem praticar, tá bom? Então, ó, elabore, um programa que lê uma matriz do tipo vetor, ok, lê um vetor, né, com 10 elementos inteiros, tá? E aí, vocês vejam os exercícios aqui e tentem resolver. Para que isso? Praticar. Como é que você vai saber se está certo o seu algoritmo? Você vai saber se está certo se, depois que você fornecer os valores para o seu algoritmo, você vê que o seu algoritmo está produzindo a saída correta, ok? Essa é a maneira de você avaliar se o algoritmo está correto ou não, ok? Pessoal, então, mais uma vez, alguma pergunta? Certo, então eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Gostaria então de agradecer a presença de vocês, dizer que essa aula ela vai ficar gravada para os alunos que não puderam participar, né? E até para vocês que assistiram, se quiserem assistir novamente, tá bom?
Obrigado pela participação. Lembrando que a gente está finalizando a unidade 4, tá bom? Logo, aí vocês vão ter um tempinho aí, uma semaninha, se eu não me engano, para estudar e depois tem a prova final, tá? Prova final, pessoal, tomem por base as questões que vocês responderam lá na unidade 2, na unidade 4, tá bom? Estudem o conteúdo aí, dê uma olhada nas leituras, tá bom? A prova vai estar parecida, tá? Mas o importante é que vocês, principal, que vocês estejam confiantes, façam aquela avaliação vocês mesmos. Eu consigo escrever um algoritmo aqui no Calango, tá bom? Isso é importante. O mais importante é vocês saírem dessa disciplina conseguindo escrever esses algoritmos, tá bom? Pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, então, entre em contato, tá bom? Tudo de bom, boa noite, bons estudos e boa prova.